Olá, meu amigo, tudo bem com você? Aqui é o professor Alessandro Dantas, eu sou advogado especializado em Direito Administrativo e em concurso público e, consequentemente, até por conta disso, eu sou professor de Direito Administrativo, tenho várias obras de Direito Administrativo publicadas em diversas editoras do curso para diversos cursos preparatórios no Brasil, na Escola Magistratura do meu Estado, Escola do Ministério Público, e a pedido dos meus alunos eu prometi fazer um curso inteiramente grátis, mas um curso rápido, mas forte, para que você possa passar e sacar os detalhes do concurso da Polícia Federal. Então a gente vai fazer um resumão, legal? Nessa primeira aula inaugural aqui, eu vou resumir a matéria toda para você entender como que vai ser a nossa metodologia, completamente diferente de tudo que você já viu até agora. E a partir das próximas aulas a gente começa a ingressar ponto a ponto de forma mais detalhada na matéria. Mas, meu amigo, você não tem noção do que está por vir para vocês. É algo absolutamente diferente de tudo que você já imaginou. E ainda de brinde você vai ter algumas aulas sobre a prova física, o exame psicotécnico, investigação social, porque isso aí é meu dia a dia, eu trabalho muito com isso, então eu vou falar para vocês quais são os principais motivos que levam ao candidato a ser eliminado aí. E aí, para que você não passe de repente na prova objetiva, não passe na discursiva e venha depois falecer, venha sucumbir numa prova que você não merece cair. Legal? Muito bem. Meu amigo, é muito fácil direito administrativo. Direito administrativo, quem tenta decorar a matéria de certa maneira, acaba se complicando. Se você entender o fundamento da matéria, a ideia do direito administrativo, você percebe que ele é absolutamente lógico. Eu vivo direito administrativo, escrevendo diariamente, dando aulas, advogando, é maravilhoso, porque ele tem uma coerência muito lógica. Para vocês terem ideia, o Instituto do Concurso Público, que é o que vocês estão estudando para a Polícia Federal, é uma matéria de direito administrativo. É o direito administrativo que trata do tema concurso público. E caso você passe no concurso público, e você vai passar, você vai trabalhar na Polícia Federal. E a Polícia Federal é um órgão público, matéria de direito administrativo. E você, uma vez que foi nomeado, a nomeação é um ato administrativo, matéria de direito administrativo. E aí, a partir do momento que você toma posse e assume, você torna-se um servidor público, matéria de direito administrativo. E você vai desenvolver as atividades do cargo público, né? Ora prestando um serviço público, exercendo o poder de polícia, tudo matéria de direito administrativo. Então perceba, meu amigo, não tem como não cair direito administrativo em qualquer concurso público, porque tudo está relacionado ao direito administrativo. E a matéria, posso garantir a vocês, ela é muito fácil para quem quer entendê-la, porque o grande lance é isso: se você entende, você não cai em pegadinha, porque para mim pegadinha não existe. Na verdade, é você não entender como o examinador quis cobrar aquele conhecimento de você. Às vezes ele vai e coloca de maneira diferente uma coisa que é muito fácil, só que você decorou, memorizou e não entendeu, aí você erra. Então, não vamos perder tempo e eu vou fazer um apanhado para você ter uma base inicial e entender qual é a ideia do direito administrativo. Legal? Muito bem. O Brasil, ele adotou a forma republicana de governo. E república significa coisa pública, coisa de todos nós. Tanto é que o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, fala claramente que todo o poder emana do povo. Só que não tem como nós, o povo, administrar a coisa pública, gerir os interesses da coletividade. Então, por conta disso, foi criada toda uma estrutura organizacional chamada de administração pública, tá certo? Que vai ser responsável por gerir esses interesses da coletividade. Essa estrutura organizacional, ela é chamada de administração pública ou organização administrativa, primeiro tópico do edital, tá legal? E é formada pela administração direta ou centralizada
que por sua vez é composta pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, tendo em vista que o Brasil adotou a forma federativa de Estado, e também pela chamada administração indireta ou descentralizada, que é formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Muito bem, essa estrutura organizacional, ela é formada, tá certo? Ela é uma abstração, né? Toda prevista na Constituição e na lei, e essa estrutura organizacional, ela é formada por um conjunto de pessoas jurídicas, de órgãos, de agentes que vão atuar voltados para um único fim, voltados para uma finalidade específica que é a expressão-chave do direito administrativo, que é o chamado interesse público. A atividade administrativa ela é voltada para a busca do interesse público. E o que é o interesse público, Alessandro? Muitas coisas se encaixam nesse conceito que eu posso dizer que é meio indeterminado, como, por exemplo, a prestação de serviços públicos, como a segurança pública, por exemplo, o exercício do poder de polícia, que a Polícia Federal faz quando fiscaliza, a questão de voos internacionais, por exemplo, emissão de passaporte, assistência social, previdência social, atividades de fomento, tudo isso aí, amigos, está ligado à expressão interesse público. Só que olha só, pare e pense. Então existe uma estrutura organizacional, a administração pública, que ela tem que gerir os interesses da coletividade, de todos nós, toda a sociedade brasileira, em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Legal? Muito bem. Bom, pare e pense o seguinte. Você que está me assistindo aqui agora, a sua vida é fácil? É tranquilo? Você acorda 1h da tarde, não faz nada, é super de boa? Ou você tem que trabalhar, tem esposa, tem esposo, tem filho, tem uma série de preocupações, tem que fazer um monte de coisa e mal dá tempo para você fazer tudo. Ou seja, você gerir a sua casa, a sua vida, você gerir o seu interesse próprio já é difícil. Aí eu pergunto a vocês, imagina você gerir um município inteiro, imagina você gerir o estado inteiro, imagina você administrar um país. Então perceba, meus amigos, que se a administração pública ela vai fazer a gestão dos interesses da coletividade, gerindo os interesses públicos, as normas que incidem sobre ela, que vão reger o comportamento dos gestores públicos, dos agentes públicos, não podem ser as mesmas que regem os nossos comportamentos. Porque na nossa vida a gente busca o individualismo, a gente atua sempre pensando na gente, diferente da administração, que atua em prol do interesse da coletividade. E eu pergunto, qual interesse prevalece? O seu individual ou o interesse público de toda a coletividade? É o interesse público. E por isso que eu tenho um regime jurídico próprio para a administração pública, que é chamado de regime jurídico administrativo. E esse regime jurídico administrativo ele tem 2 pilares de sustentação, 2 vigas mestras de sustentação, sobre o qual eu vou construir todo o edifício do direito administrativo, que são os princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, sobre essas 2 vigas mestras, eu construo todo o direito administrativo. Supremacia porque eu preciso de ter prerrogativas diferenciadas para gerir algo diferenciado, que é o interesse público. E indisponibilidade pelo fato de que o que eu estou gerindo não é meu. O que eu estou gerindo é da coletividade. Eu não posso dispor de algo que não é meu. Então você tem prerrogativas e sujeições. Legal? E Alessandro, me prova isso. Eu provo para vocês em todos os aspectos de atuação do poder público. A supremacia do interesse público, que inclusive é um princípio implícito, mas você percebe que ele existe através de diversas normas. Olha como é fácil você percebê-lo. Quando o agente público está atuando,
você, policial federal no futuro, e praticar um ato administrativo, o ato praticado por você, ele tem a presunção de que foi feito corretamente, ele tem a presunção de que os motivos que foram apresentados são verdadeiros, ele tem o poder da imperatividade, que é constituir terceiros em obrigações, independentemente do consentimento dele. Ele pode ter a autoexecutoriedade, que é o executar diretamente o ato, ingressando no patrimônio da liberdade daquela pessoa, sem precisar ir previamente ao Poder Judiciário. Então, notem que isso não é comum no direito privado, você não tem isso no direito privado. Sob o aspecto processual, a Fazenda Pública tem prazo em dobro para poder contestar, para poder recorrer, paga as suas dívidas via precatório, tem um processo próprio de cobrança de suas dívidas, de acordo com a lei de execução fiscal. Ela é muito mais protegida e ela tem uma supremacia nisso aí. Ela tem prerrogativas ali. E até mesmo, meus amigos, quando ela está contratando com alguém, a mesma administração pública está contratando comigo, que sou um empreendedor, uma construtora, estou ao mesmo tempo fazendo uma obra com uma outra pessoa, por exemplo. São obras, vamos dizer assim, do mesmo volume, mas a obra para um particular vai afetar apenas o particular. Já a obra que eu faço para o poder público é uma futura escola, onde vai ser prestado o serviço público de educação pública. E isso, se porventura a escola não ficar pronta corretamente, eu inviabilizo a prestação do serviço, toda uma preparação, porque foi feita licitação para várias outras coisas, foi feito, por exemplo, concurso para contratar professor, eu já falei que ia inaugurar a escola nova. Então, por isso que os contratos administrativos firmados entre o poder público e uma construtora, por exemplo, ele é repleto, ele é recheado de cláusulas que conferem ao poder público uma série de prerrogativas que exorbitam aquilo que é normal no direito privado, que são as chamadas cláusulas exorbitantes, estão previstas no artigo 58 da Lei 8666 de 93. Quais são essas cláusulas exorbitantes? Poder de alterar unilateralmente o contrato, poder de rescindir unilateralmente o contrato, poder de aplicar penalidade ao contratado, poder de fiscalizar a execução do contrato e várias outras coisas que a gente vai falando. Então perceba que é nítido e notório que é necessário, é fundamental eu ter essa supremacia, ou seja, eu ter essas prerrogativas, eu ter essas competências diferenciadas, porque gerir o interesse público é algo absolutamente distinto e mais complexo do que você gerir e administrar um interesse privado, a sua empresa, a sua casa. Trabalhar com problema de saúde pública, segurança pública, isso é uma coisa muito complexa, ok? Então eu preciso disso. Agora, por outro lado, o gestor público ele tem que entender, os senhores, quando estiverem trabalhando no poder público, que você está apenas ali atuando em nome do Estado. Você é o Estado atuando e o Estado não tem vontade própria. O Estado ele é impessoal. O Estado tem uma meta, um foco, que é alcançar o interesse público. Então você não pode se valer do seu cargo para poder buscar qualquer outro interesse que não seja relacionado ao interesse público. Você não pode utilizar do seu cargo para privilegiar e beneficiar um amigo seu ou prejudicar um inimigo seu, porque a administração pública ela é impessoal, ok? Então, por isso que você não pode, por exemplo, contratar quem você quiser para trabalhar com você. Você tem que fazer um procedimento seletivo, onde você vai ofertar a todos iguais condições de participação, para selecionar os candidatos mais bem preparados, ou seja, o concurso público. E, é claro, existe a questão das reservas de cotas raciais, cotas de PNE, mas também há o procedimento para eles também. A mesma coisa em relação à contratação de bens, obras, serviços. Eu tenho um amigo que tem uma construtora, eu, particular, professor Alessandro Dantas, caso eu queira efetivamente contratar alguém, eu posso contratar meu amigo, até pagando mais caro, não tem problema nenhum. Mas o gestor público, caso eu seja o gestor público e venha fazer essa mesma obra como gestor público,
eu não posso contratar ele, porque o interesse público é indisponível. E todo mundo contribui com a arrecadação tributária, então todo mundo tem que ter o direito de poder contratar com o poder público, a oportunidade. Por isso eu tenho que fazer um procedimento seletivo, por meio do qual eu vou oferecer a todos os interessados iguais condições de participação para aferir de forma impessoal, isonômica, eficiente e moral aquele licitante que tem a proposta mais vantajosa para um contrato de interesse do poder público. Ou seja, eu tenho que fazer uma licitação, é uma decorrência da indisponibilidade do interesse público. Legal? Então perceba, existem milhares de exemplos, o meu livro é repleto de exemplos, mas como essa aula de hoje é rápida, fica por aí. Então, primeira coisa fundamental, esses dois princípios são as bases do direito administrativo. Muito bem. Só que é o seguinte, além desses princípios, eu tenho vários outros, tá certo? Eu tenho o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que são os 5 princípios que estão previstos na Constituição Federal de forma expressa no artigo 37. Sendo que o da eficiência ele não constava no texto original da Constituição. Ele foi inserido pela emenda 19, ok? Mas hoje ele é um princípio já existente. Mas ele não é um princípio originário, é um princípio derivado, ok? O que é o princípio da legalidade para o gestor público? Significa o seguinte, veja, como o gestor público, na verdade, ele está gerindo algo que não é dele, é nosso, a pergunta que eu te faço é, ele tem que gerir de acordo com o interesse dele ou de acordo com o interesse nosso, da coletividade, dona do interesse público? Porque a Constituição fala, todo poder emana do povo, mas não tem como nós gerirmos a coisa pública. Então o gestor público ele vai fazer o quê? Administrar segundo a vontade dele ou a nossa? A nossa. Mas como que nós vamos, milhares e milhares de cidadãos, dizer para ele qual é a nossa vontade? Teria que passar uma procuração, cada um dizendo como nós queremos ver a gestão da coisa pública? Seria inviável. Então, por conta disso, existe o sistema representativo por meio de eleições, onde nós escolhemos os nossos representantes, acreditando que eles, nos representando no Poder Legislativo, vão dizer por meio da lei como nós queremos ver a gestão da coisa pública. E aí, meu amigo, a lei ela representa, em última instância, a vontade da coletividade, ou da maioria da coletividade. Então, por isso que o administrador ele só pode agir se existir uma lei determinando ou autorizando a conduta dele. Porque lei determinando ou autorizando é a mesma coisa de falar que a coletividade, a sociedade está autorizando ou determinando a conduta dele naquele sentido. Bacana? Impessoalidade. Quer dizer que o gestor ele tem que ser impessoal, imparcial, focado no interesse público, não pode atuar voltado para alcançar objetivos distintos do interesse público, seja beneficiar, seja prejudicar terceiro. Então, regras, por exemplo, quando, por exemplo, um chefe remove um servidor com o objetivo de puni-lo, remoção não tem essa finalidade, está ferindo a impessoalidade. Quando, por exemplo, eu faço promoção pessoal às custas do poder público, estou ferindo a impessoalidade. Quando eu chego, por exemplo, e nomeio uma pessoa para trabalhar, um parente meu, sendo subordinado direto a mim, cargo comissionado, fere a impessoalidade, a moralidade, a questão do nepotismo, Quando, por exemplo, outro caso interessante, existem aquelas regras de suspeição e impedimento na Lei 9784 de 99, que impede de você atuar em certos processos em que há pessoas em que, naquele caso você atue, você está com a sua imparcialidade comprometida. Então, para evitar a violação ao princípio, você não pode atuar. Estão relacionadas essas regras à impessoalidade. E a moralidade, professor Alessandro Dantas? A moralidade está relacionada ao dever de, além de agir com legalidade, além de agir nos estritos limites legais, você tem que agir com honestidade, com lealdade. Mas, Alessandro, quando eu, na verdade, sigo a lei, isso não significa que automaticamente eu estou agindo honestamente? Não necessariamente. Eu posso simplesmente seguir a lei passo a passo
na literalidade dela, mas espiritualmente, vamos dizer assim, na sua ideologia, eu feri-la. Como, por exemplo, numa licitação modalidade de convite. Eu chego, faço uma licitação e eu mando a carta convite para, no mínimo, 3 licitantes, mas eu já combino previamente com esses 3 licitantes quem vai ser o vencedor. Vai chegar na hora, os 3 vão apresentar as propostas, todo mundo vai ser habilitado, as propostas serão classificadas e um camarada vai ganhar. E aí eu pergunto, isso foi combinado? Foi. Mas quem não sabia disso, olhando o processo, não tem como saber que houve fraude ali. Tudo ali foi feito de acordo com a literalidade da lei. Mas perceba que a lei foi fraudada em sua essência. Eu manipulei a lei, eu fui desonesto. E a moralidade é um valor tão importante que a Constituição colocou lá como sendo um dos objetos de proteção por meio de ação popular. A Constituição fala, qualquer cidadão é a parte legítima para poder impetrar ação popular contra ato lesivo à moralidade. A moralidade é coisa tão séria, eu exijo tanto isso aí em razão do histórico, de certa maneira, de corrupção no Brasil, né? Que a moralidade, atentar à moralidade é ato de improbidade administrativa. Então perceba, ela é muito importante também para a gestão pública. Publicidade. Se eu estou gerindo algo que não é meu, se eu estou gerindo o que é algo nosso, da coletividade, o mínimo que eu tenho que fazer é prestar contas com a coletividade, é ser transparente. Então a publicidade está relacionada ao dever de transparência, ao dever de prestar contas à coletividade. Aí existem vários meios, hora diário oficial, quando é algo de interesse geral, quando eu for impor uma obrigação, uma penalidade, tem outros meios de publicidade, como, por exemplo, uma notificação, uma intimação pessoal. Tudo isso, como eu falei, a aula de hoje é um apanhado. Cada aula posterior eu vou entrar em detalhes, ok? E a eficiência está relacionada ao dever do gestor público, né? Ele atuar buscando os melhores rendimentos possíveis, né? Com menor custo, com menor dispêndio de tempo para alcançar o interesse público. Os demais princípios eu deixo para falar para vocês nas aulas referentes a cada temática, ok? Muito bem, então eu tenho um regime jurídico diferenciado, bacana? Esse regime jurídico diferenciado incide sobre a administração pública, que é esse conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes que irá atuar em prol do interesse público. Essa administração pública, como eu disse para você, é formada pela administração direta ou centralizada, que por sua vez é composta pela União, pelos estados, municípios e Distrito Federal. Só que o Brasil, amigos, ele é um estado que de certa maneira ainda está numa situação meio que não liberal, mas liberal social ao mesmo tempo. Ele tem muita atribuição ainda, ok? Ele está prestando serviços à coletividade, ele atua na assistência social, ele atua em diversas áreas, a estrutura administrativa ela é muito presente no nosso dia a dia. Então ela é muito inchada de certa maneira. Então por conta disso, em razão das diversas áreas que ela atua, ela tem diversas atribuições. E para que eu possa desenvolver essas atividades de uma forma mais organizada e eficiente, seria interessante, de bom tom, que eu criasse centros especializados de competência, para poder atuar especificamente naquela área lá. E dentro daquela área criar outro centro especializado, mais especializado. E dentro daquela outra, mais outro centro especializado. E aí esse procedimento, esse processo de criação de centros especializados de competência chama-se de desconcentração administrativa, ou seja, eu estou fazendo uma distribuição interna de competência. E o resultado dessa desconcentração administrativa é justamente o surgimento, a criação dos órgãos públicos. Então, por exemplo, a Polícia Federal é um órgão público. Ela é produto de uma desconcentração administrativa. Que se a gente for subindo, vai chegar no Ministério da Justiça até
presidência. Então perceba que vai ter uma desconcentração administrativa ali e eu vou cada vez mais especializando aquela atividade. Então perceba que a nossa administração pública, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal, como ela atua em várias áreas, ela é absolutamente estratificada, desconcentrada, formada por diversos órgãos, ok? E o órgão público ele só pode ser criado por lei e só pode ser extinto por lei. Então, para eu poder criar uma secretaria, um ministério, por exemplo, tem que ter uma lei para isso. Antes, para eu dispor sobre a organização e funcionamento do órgão, também era necessário lei, mas a emenda constitucional número 32 de 2001 alterou o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal e admitiu que, desde que não haja extinção nem a criação de órgão, nem implique em aumento de despesa, eu posso dispor sobre a organização e funcionamento por meio de decreto, mas criar e extinguir jamais. Mas sem o detalhe. Então perceba, eu tenho vários órgãos dentro da administração direta, mas certas atividades, por uma questão política, colegas, o gestor público pensa o seguinte: essa atividade, por exemplo, relacionada à previdência social, à seguridade social, eu acho que ela vai ser melhor desempenhada se ela for desempenhada com mais autonomia, e não como um órgão, mas como uma pessoa com mais autonomia, de uma forma descentralizada. E aí eles fazem um processo chamado de descentralização administrativa e tira aquela competência dele, que estava aqui no Ministério da Seguridade Social, por exemplo, e cria uma nova pessoa chamada INSS, que é uma autarquia, e essa nova pessoa passa a desempenhar a atividade. Esse processo, perceba, eu tirei de dentro da administração direta ou centralizada e criei uma nova pessoa externa. É uma descentralização, porque eu tiro de um centro, crio um novo centro. Uma descentralização administrativa. É uma distribuição externa de competência, diferente da desconcentração, que é uma distribuição interna de competência, onde eu divido as competências dentro do meu próprio corpo, ok? Da mesma maneira que a desconcentração, a descentralização está prevista no artigo 37, inciso 19, e requer a presença da lei. Todavia, a lei ela vai ter um duplo papel. Quando for para criar pessoa jurídica de direito público, a lei ela cria diretamente, no caso da autarquia e da fundação pública de direito público. Quando for para criar uma empresa estatal, no caso uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, nesse caso a lei vai autorizar a criação, ok? Eu vou fazer o estatuto dela e vou registrar na junta comercial como toda empresa é criada. Legal? Então essas são as regras sobre a administração pública que eu vou entrar em detalhes com vocês depois. Dentro dessa administração, vamos voltar então a ela, seja na administração direta ou indireta, que diga-se de passagem, ambas são absolutamente desconcentradas, estratificadas, formadas por vários órgãos. Dentro delas eu tenho vários cargos públicos, uns em carreiras, outros isolados, né? Então eu tenho vários cargos públicos, que são centros de competência também, unidade mínima ali para desempenhar uma atividade. E aí, a pessoa que titularizar aquele cargo público é um agente público. A gente vai trabalhar tudo isso aí, como que é o provimento, quais são os tipos de provimento, como que se cria um cargo público. Então esses agentes públicos, você no futuro, quando passar no concurso, vai trabalhar num órgão público que é decorrente de uma desconcentração administrativa, da administração direta. Você vai ser provido em um cargo público que é o cargo de agente da Polícia Federal. E a partir do momento que você é provido nesse cargo e entra em exercício, você começa a desempenhar as atribuições do cargo, correto? Que são aquelas que estão previstas na lei. E aí você começa a praticar ato administrativo, exercer atividade fiscalizatória, atividade de segurança pública, uma série de coisas aí. E aquilo que eu falei, não tem como o gestor público, meu amigo, administrar o interesse público, não tem como o agente público lutar e defender o interesse público se ele não tiver armas diferenciadas, instrumentos de gestão diferenciados.
E por isso que aos gestores públicos, aos administradores, aos agentes públicos são conferidas competências diferenciadas para a gestão do interesse público. Atribuições diferenciadas. E é muito fácil. Essas atribuições diferenciadas nada mais são do que os poderes administrativos. Isso que a gente vê na lei, poderes administrativos, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Meus amigos, se a administração pública, ela só pode agir se houver uma lei autorizando ou determinando. Os poderes nada mais são do que competências diferenciadas dadas a esses agentes para que eles possam alcançar o interesse público. Veja, numa blitz, como que eu vou poder garantir a segurança no trânsito se o agente público, no caso policial, não puder apreender o veículo de um condutor embriagado? Eu preciso de ter o chamado poder de polícia, senão eu não consigo atingir a finalidade. Então perceba que o poder, na verdade, ele não é dado a todo mundo. Ele é dado de acordo com as atribuições do cargo, por isso o poder-dever. Ou seja, eu dou o poder, ou seja, uma atribuição diferenciada a você, em razão do seu dever funcional, para que você consiga efetivamente realizá-lo. São os poderes administrativos que nós vamos ver com mais tranquilidade. E como decorrência desses poderes administrativos, muitas vezes você vai gerar a prática de atos administrativos, que é a unidade mínima da concretização de um comportamento administrativo, né? E aí o ato administrativo, a gente vai passar o microscópio sobre ele e vamos perceber que ele é formado por 5 elementos, que é a competência, forma, motivo, finalidade, objeto. A gente vai verificar que, tendo em vista que o ato administrativo ele é decorrente de um regime jurídico diferenciado, né, baseado na supremacia do interesse público sobre o privado, ele tem poderes diferenciados, esse ato administrativo ele sofreu uma mudança genética. Então ele tem atributos que os atos jurídicos comuns não têm, como a presunção de legitimidade, de veracidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade. São atributos do são atributos do ato administrativo. Tudo isso em mais detalhes trabalharemos mais à frente. E aí a gente toca e vai jogando e buscando o interesse público. Algumas pessoas atuando numa atividade meio, ou seja, não vai estar, por exemplo, como você, agente da Polícia Federal, trabalhando na rua, fazendo investigação. Tem pessoas que fazem o concurso para um cargo de analista, de técnico, que fica mais na parte interna, mas ele pode estar na comissão de licitação, fazendo licitações, e aí eu não vou poder me alongar e falar sobre licitações que até para apresentar um pouquinho sobre elas já demora um pouco, e não é o objetivo dessa aula inaugural, mas eu preciso de uma estrutura interna, eu preciso de uma equipe interna e existem cargos com atribuições para pessoas que atuam na atividade meio, mas que são fundamentais para que a atividade fim funcione, porque veja, como que eu vou ter atividade de segurança pública se eu não tiver, por exemplo, armamento, se eu não tiver, por exemplo, carro de polícia? E esse armamento, esse carro de polícia, ele é licitado, eu compro ele via licitação. Então, internamente aconteceu um procedimento ali. Vocês mesmos, eu estou precisando de servidores para garantir a segurança pública, tem que manter o quantitativo de servidores. Então, internamente rola no setor de recursos humanos um processo de seleção pública, rola o concurso público, atividade meio, ok? Então perceba que você, candidato, quando você vai fazer um concurso público, você tem que verificar as atribuições do cargo, para saber se você é aquela pessoa que vai trabalhar uma atividade mais burocrática, uma atividade interna, ou se você vai atuar realmente numa atividade fim, diretamente junto à coletividade, ok? Porque você não pode fazer um concurso para policial federal e depois querer ser auditor da Receita Federal. Isso é uma forma inconstitucional de provimento de cargo que foi declarado inconstitucional há muito tempo atrás já. Então você tem que ter certeza do que você quer, até para não entrar em depressão depois. Porque você não faz o que quer, você faz o que pode. O que pode é aquilo que está na lei. Então você tem que ler sempre
as atribuições do cargo e ver se aquilo te apetece, aquilo realmente é o que você gosta, ok? E no desempenho da sua função pública, olha que legal, já falamos de princípios, falamos de regime jurídico, falamos da administração pública, falamos de poderes, de atos administrativos e de servidores. No desempenho da função pública, é muito comum, tendo em vista a presença muito massiva, muito grande, muito, como posso dizer, uma presença muito forte do Estado junto à coletividade, intervindo em diversas áreas, a propensão de o Estado causar um dano a você é muito maior do que eu, professor Alessandro Dantas, aqui causar um dano a você. Então, por conta disso, o Estado ele não responde da mesma maneira que você responde caso venha causar um dano a alguém. Por isso que a regra de responsabilidade civil do Estado é a regra da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela pessoa que foi lesada, que sofreu o dano, não precisa comprovar a culpa e nem o dolo do agente público que causou aquele dano a ele. Basta demonstrar que teve uma conduta, que essa conduta gerou um dano, esse dano é decorrente daquela conduta, ou seja, há um nexo de causalidade. Ah, mas foi fulano de tal, não me interessa. Isso é para fins de ação de regresso, a gente vai ver depois. Legal? E mais, infelizmente, né, em todo lugar, acontece muitas vezes de o gestor público, né, do administrador, do agente público, praticar alguns comportamentos ilegais. E por conta disso existem os meios de controle, tanto o controle interno quanto o controle externo, seja pelo legislativo, judiciário e por aí vai. E aí tem a questão do controle interno via controladorias, né? E eu vou ter vários meios de controlar as atividades dos meus agentes públicos. Tem o controle externo feito pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, correto? E existem diversas outras formas de fazer o controle da administração pública, que é uma matéria também que requer e merece efetivamente uma aula só para isso. Mas olha como tudo é lógico. Eu tenho uma estrutura formada por um conjunto de pessoas que, de acordo com a nossa vontade, que é a lei, está nos representando e buscando gerir o nosso interesse, que é o interesse público. Essa estrutura é chamada de administração pública, ela é toda segmentada, desconcentração, posso criar novas pessoas, descentralização. Essas pessoas que atuam são os agentes públicos, existem diversos tipos, eles têm, né, estão sujeitos a um regime diferenciado que confere a eles prerrogativas que nós não temos e que são necessárias de fato à boa gestão pública, seja na atividade fim, seja na atividade meio. E para eu poder ter o serviço de educação, eu preciso ter uma professora, então tem que ter concurso público, atividade meio, mas a professora dando aula, atividade fim, ok? Para eu ter a educação, eu preciso ter uma escola, e a escola foi licitada, atividade meio, mas a educação é atividade fim. A mesma coisa da Polícia Federal. Para ter a Polícia Federal, eu preciso ter uma obra, que é a sede da Polícia Federal. Tive uma licitação antes, atividade meio, e a atividade exercida por vocês, atividade fim. Então não tem dessa de cargo mais ou menos importante. Todos são importantes, porque na verdade a gestão pública ela é uma engrenagem. Se algo der errado, eu posso dizer para vocês que de alguma maneira ou de outra isso vai afetar aquela consecução ou alcance de forma efetiva do interesse público. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, vamos dizer assim, resumida de todo o programa, a ideia da matéria. Mas a partir de agora a gente vai começar efetivamente a tratar ponto por ponto. Legal? E aí vocês vão quebrar tudo nesse concurso aí. Fora o fato que, como eu disse, eu vou passar para vocês como eu escrevo sobre direito administrativo, né? Tenho vários livros e principalmente na área de direito administrativo, a parte que eu mais escrevo é sobre direitos dos candidatos em concurso público e advogo praticamente só nessa área. Então eu sei todos esses macetes, sei os motivos que eliminam, de certa maneira, o candidato na prova física, na prova de psicotécnica, investigação social. Eu quero passar tudo para vocês, ou seja, cuidado, atente-se, tira a certidão antes para não chegar a ser surpresado indevidamente,
treine com antecedência, porque a prova da Polícia Federal é muito pesada, ok? E aí a gente vai falar isso num curso mais à frente, após a gente terminar o conteúdo doutrinário. Legal? Um abraço, foi um grande prazer conhecer você. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte o vídeo, mostre para os colegas, divulgue o vídeo e se inscreva no nosso canal, porque ele sempre vai ter conteúdo gratuito para vocês terem acesso e poder cada vez mais ir se aprimorando ali. Eu vou colocar julgamentos do STJ, do STF, comentários. Pode ter certeza que você vai ter um local seguro, com informações seguras e sendo passado de uma maneira extremamente didática para vocês. Legal? Fora que volta e meia eu faço sorteios de livros, de bolsas, de cursos e você pode ser um felizado e ganhar isso aí. Legal? Um abraço, um grande prazer ter te conhecido. Fique com Deus e tamo junto.